Estamos aqui dando continuidade à série de programas dentro do programa Segurança e Cidadania com o Denilson Martins. E essa série de programas é que a FEABRAFISCO e o Sinfaz estiveram visitando várias unidades da federação para que a gente pudesse ter conhecimento de todas as atividades e como é o sistema na área de tributação e de segurança nas outras unidades da federação e comparar aqui com o nosso estado de Minas Gerais. 2 programas já passaram da série. O primeiro foi do estado do Ceará, em que o secretário de Fazenda do estado do Ceará nos concede entrevista e nos mostra todo o seu sistema de tecnologia da informação, de informática e de eletrônica, a serviço do servidor, como ferramenta para o servidor. E o segundo foi do estado do Rio de Janeiro, do Posto Fiscal do Rio de Janeiro, que o chefe do Posto Fiscal nos concede entrevista e nos mostra como que se dá lá as atividades de tributação e segurança atuando integradamente. E aí, Denilson, eu gostaria que você falasse sobre essa situação em Minas Gerais, dos 49 postos fiscais que tem que cuidar de uma fronteira de mais de 17 mil quilômetros, com 6 estados e o Distrito Federal, e baseado na fala do secretário de Fazenda do estado do Ceará, que disse que não sabe como um secretário de Fazenda pode fechar postos fiscais e abandonar as fronteiras. O fortalecimento dos postos fiscais continua sendo essencial para trabalhar em um sistema integrado de fiscalizar e monitorar? Fundamental. Eu não sei como é que um secretário de Fazenda desse país abre mão de controlar as suas fronteiras. Pelo primeiro princípio, quem não controla a entrada não controla a saída. Ponto. Eu gostaria que você falasse exatamente sobre isso. Enquanto em Minas, dos 49 postos fiscais, 44 foram fechados e 5 estão sucateados, esvaziados. Nos outros estados, como Rio de Janeiro e Ceará, ao contrário, ao fortalecimento dessas unidades nas fronteiras. Olá, Marcos. Olá a todos os nossos telespectadores, principalmente os nossos filiados ao Sindipol e filiados ao Sinfaz. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. O assunto que você me traz aqui é da mais profunda, da mais extrema gravidade, sobre todos os aspectos. O poder de polícia que o Estado tem, que o Estado-membro tem, assim como a União tem, é para fazer funcionar os seus serviços públicos. E no caso da tributação, aí é mais sério ainda, porque é através da atividade tributária que você consegue carregar aos cofres públicos os recursos necessários para a manutenção dos serviços essenciais, como saúde, educação, segurança, propriamente dito. E é lamentável que o governo do Estado de Minas Gerais, ao longo desses últimos 12 anos, o que ele pôde fazer foi vulnerabilizar, fragmentar e, mais do que isso, sucatear toda a estrutura fiscal e o poder de polícia de arrecadação do nosso Estado. Enquanto outros estados, como o Rio de Janeiro, muito bem foi mostrado por vocês aí no programa da semana passada, assim como o Ceará também, aplicou estratégias, ferramentário mais técnico, mais científico para a atividade fiscal e até respeitando a privacidade do cidadão, a dignidade da pessoa humana, aqui em Minas Gerais está se julgando por terra toda essa capacidade jurídica e constitucional que se tem. Se não, vejamos, quando você permite que haja uma fragmentação da estrutura fiscal, você está favorecendo ao crime organizado. Porque se a fronteira não tem fiscalização, passa-se drogas, passa-se armas. Então, o exemplo a ser seguido, que eu acredito que é o mais próximo da realidade, é o exemplo do Rio de Janeiro, o exemplo do Ceará, onde as barreiras fiscais do Estado elas estão fortalecidas. E uma ação conjunta, muito bem estruturada, da Secretaria de Governo, da Secretaria da Fazenda e também da Polícia Civil, do órgão de segurança, o braço armado, porque você tem que mostrar isso nas fronteiras até para inibir a atividade clandestina do tráfico, do crime organizado, do roubo à carga e de tantas outras hordas criminais, criminosas, que estão aí atuando em nosso território nacional. E é importante que o Estado se assegure disso, porque se tem um Estado que investe na segurança, investe na fiscalização, isso inviabiliza, desestimula a ação criminosa. Essa ação criminosa migra para onde não tem. E no caso aqui de Minas Gerais, 17 quilômetros de fronteira, 6 estados ladeados,
né, em torno do seu território. Isso é muito grave. Não é à toa que a criminalidade de Minas Gerais cresceu 27,5%. Né? A criminalidade violenta cresceu 27,5%. Tivemos uma sensível redução dos homicídios, até por um fenômeno externo, que no caso aí foi a Copa do Mundo. Então, fez com que nesse período que antecedeu a Copa, 90 dias, e mais um pouco, onde teve um fortalecimento, uma concentração da força policial nos estádios, né, nos municípios onde iria ser realizado a Copa, então teve uma redução do crime de homicídio. Mas o crime patrimonial, o roubo, o furto, isso aí aconteceu de forma sobremaneira, principalmente o roubo de carga, principalmente o roubo de veículo automotor. Então isso é muito grave. E o que a gente vê é que uma ação desencadeou outra. É necessário, é fundamental que a gente tenha, Marcos, a aplicação da tecnologia, como é o caso do Ceará, onde está sendo aplicado inclusive scanners, né, que é um instrumental muito importante, né, de grande investimento, mas que dá uma segurança para o agente fiscal, o agente policial, a estar desenvolvendo a sua atividade sem precisar de aviltar a privacidade e a dignidade da pessoa humana. O Rio de Janeiro, só em substituição tributária, com esse sistema integrado de atuação da Polícia Civil, dos policiais civis e dos servidores do fisco, nos postos fiscais, na divisa com Minas Gerais, aumentaram a arrecadação em mais de 2 bilhões de reais. Por outro lado, principalmente, e já está em todos os estados, em todo o estado de Minas Gerais, em todas as regiões, mas principalmente na região sul e do Triângulo, as associações comerciais reclamam muito, e os cidadãos também, das feiras porque Minas virou terra de aventureiro, né? Aventureiros de outros estados vêm a Minas Gerais praticar atos de comércio e levam lá o dinheiro do mineiro para outros estados, para o estado de origem, e para gastar lá o dinheiro do mineiro e lá recolher impostos. Além disso, temos, como você falou, e o secretário de Fazenda também falou, a ação do crime organizado. O que você tem a dizer sobre esse abandono das fronteiras deliberadamente? E o mais grave ainda, os postos fiscais foram todos reformados e ampliados, gastou-se milhões e milhões de reais para reformá-los, para logo depois fechá-los. Numa ação que a gente, estamos como secretário de Fazenda do Ceará, abismados. Não entendemos por que se abre mão de controlar as fronteiras. Isso aí é uma irracionalidade sobre todos os aspectos. Eu falo aí não só como policial, com mais de 25 anos de experiência, como dirigente sindical, mas também como criminólogo, onde você dificulta, fragmenta e fragiliza a formalidade, você favorece a informalidade. Então, o que você vê aí é a atuação de pessoas que têm práticas clandestinas, a prática da própria evasão de divisas, porque não tem arrecadação, não tem a tributação, não tem a ação fiscal, e também você favorece a prática da clandestinidade. Isso é muito grave, sob todos os aspectos. Eu falei não só da questão dos produtos, sem o devido controle fiscal, mas também sem a devida qualidade, sem a segurança alimentar, sem a defesa e o cuidado com o consumidor. Isso é muito grave. E quando a gente fala sobre a questão do aspecto de segurança pública, você tem que também pensar na dinâmica da segurança do trânsito, porque onde não tem os postos de pesagem da carga, você favorece que pessoas inescrupulosas, empresas, pessoas jurídicas, conglomerados, façam ali o tráfego de caminhões com carga com sobrepeso. Isso vai danificar toda a pavimentação asfáltica, toda a pista de rolamento, que vai causar buracos, vai causar avarias nos veículos e, mais do que isso, acidentes nas estradas. Por quê? Porque não há um controle da pesagem dessa carga que está com sobrepeso. Por isso da importância do posto fiscal, por isso da importância de se investir no operador da arrecadação fiscal, por isso da necessidade de fazer essa ação conjugada, uma ação trina entre o governo, entre a Fazenda e a segurança pública. Isso vai dar para a gente uma ação mais firme, uma ação mais equilibrada, uma ação legalizada, né, sob o palio da lei, mas, sobretudo, vai garantir para o Estado a segurança que ele tanto precisa. Só um comentário na área econômica,
que isso para mim chama muita atenção. Minas Gerais, por causa dessa postura do governo nos últimos 12 anos, em fechar os postos de arrecadação, em favorecer a clandestinidade, em ter uma alta carga tributária, que chega no patamar de 18,5%, fez com que várias empresas migrassem do território mineiro e fossem para outros estados. Isso é de uma fundamental gravidade, isso é grave demais. Minas Gerais saiu do terceiro pódio de PIB, né, o terceiro maior PIB do país, para o sexto. Está perdendo aí para o Rio Grande do Sul, está perdendo para o Paraná. Por quê? Por causa desse conjunto de fatores tão nocivos à economia, à segurança, à saúde do nosso povo mineiro. Uma irresponsabilidade estatal. Isso que está sendo feito, praticado em Minas Gerais, e que a gente fica abismado de comparar com os outros estados, o que não ocorre, é uma desmoralização do servidor do fisco e até do servidor da segurança pública. Porquanto, onde o Estado está presente, mas sucateado, quem é desmoralizado é o servidor público e quem é destruído é o serviço público. E, nesse sentido, além do servidor, é lesado brutalmente os contribuintes e o cidadão. Ô Marcos, é coisa muito grave isso que você está me falando. Exemplo do que acontece no Rio de Janeiro. Em cada posto fiscal, nós vimos aí o representante, o responsável pelo posto, falando que ele fica 365 dias ao ano, a equipe formada por 3 segmentos, da Segurança Pública, da Secretaria de Governo e também da Secretaria da Fazenda. 365 dias, 24 horas por dia. Aqui, ao entrar no Estado, o contribuinte já nos apresenta o recolhimento feito. Essa obrigação tem que ser cumprida. E se ela não é cumprida, há então a intervenção para que a gente possa exigir que o que é do Estado seja pago ao Estado, seja recolhido. E nós estamos aqui 365 dias, todos os dias, no Carnaval, no Dia das Mães, zelando para que tudo que pertence ao erário, ao Tesouro do Rio de Janeiro, para ele seja destinado sem nenhuma perda. As forças policiais desse posto têm encontrado substâncias ilícitas, drogas, têm encontrado armas, têm encontrado animais silvestres que ilegalmente iam sendo transportados e aí são encaminhados à delegacia para que se forme o processo e se tomem as medidas próprias para cada um desses casos. São 30 policiais militares e civis dando segurança para a ação fiscal. Então, se não tem aqui, no caso, essa estrutura, o agente fiscal que vai fazer o seu trabalho, a sua atribuição, ele corre risco de vida. Porque quem está na clandestinidade, ele está disposto a tudo. Ele vai matar, ele vai tentar subornar, ele vai passar por cima desse servidor, que já se encontra em situação de desmoralização, de falta de apoio e de falta de institucionalidade. Então, Minas Gerais tem que deixar de ser essa terra sem lei. É preciso que nós tenhamos um governo que tenha juízo, que tenha capacidade de devolver a autoridade para quem tem o poder de polícia e o poder fiscal. Eu estou falando aqui no caso das carreiras típicas de Estado, que deve se interagir, deve se integrar para que nós tenhamos aqui uma tributação justa, uma tributação equilibrada para a manutenção dos serviços públicos essenciais. Saúde, educação, segurança, infraestrutura, são todos os serviços mantidos com os recursos advindos da tributação. E é possível que nós tenhamos uma tributação mais racional sem que haja aumento de impostos. Como? Fazendo a aplicação da estratégia, fazendo a aplicação do planejamento e, mais do que isso, conjugar os esforços para que nós possamos ter um serviço de qualidade. E é isso que está faltando aqui. É muito grave o que você colocou, que vocês têm feito com maestria, essas inspeções sindicais, que o Estado ele reaparelha, ele reestrutura, gasta vultuosas cifras para fazer isso, para depois entregar as traças. Isso é muito grave. Então, está aqui um alerta, está aqui um apelo que vocês estão fazendo e nós, como parceiros seus, nós do Sindipol, nós da Polícia Civil, vemos que é possível mudar esse quadro, mas é preciso coragem e vontade política. Na verdade, o servidor do fisco, ele fica na retaguarda. E quem tem uma atuação predominante é o policial civil, é a Polícia Civil, de proeminência. Tanto é que o chefe do posto fiscal, na sua entrevista, disse que tem recebido das seguradoras,
das transportadoras e dos próprios caminhoneiros elogios frequentes, inclusive ofícios de agradecimento, dizendo que o roubo de carga na região foi zerado, que o tráfico de drogas diminuiu em muito ali naquele caminho, na BR-040. É a perplexidade do caminhoneiro, que muitas vezes chegou numa primeira vez aqui amedrontado e que aprendeu o que é ser respeitado. Entendeu que essa é uma rotina que lhe garante segurança, uma segurança que é confirmada pelos sindicatos, pelas companhias seguradoras que nos trazem a notícia, a boa notícia, a excelente notícia de que antes de nós, nessa estrada tão grande, os roubos de cargas praticamente estão extintos, porque sabem que ao passar por aqui terão que se defrontar com a presença das forças de segurança e que, se tiverem errados, poderão aqui mesmo já serem detidos e encaminhados às autoridades competentes dentro do processo legal que diz respeito. E a gente fica a se perguntar por que o governo permitiu que isso acontecesse? Por que permitiu que esse estado de coisas chegasse a esse ponto? Será que é para favorecer algum segmento? Será que é para cumprir algum acordo político de campanha? A gente fica a se perguntar, porque quem está perdendo com isso é o povo mineiro, quem está perdendo com isso são os trabalhadores, porque ficam desestimulados, não prestam serviço de qualidade, muitos estão adoecendo com a sobrecarga. E é aquilo que você mesmo colocou, aonde há a presença da ação fiscal do poder do Estado, a clandestinidade e a marginalidade, ele se afasta. Aonde há ausência, ele aproxima. E o que nós estamos vendo em Minas Gerais é isso. Minas, que foi um estado muito conceituado do ponto de vista de segurança, está perdendo esse conceito por causa de uma ação política irresponsável sobre todos os aspectos e, mais do que isso, dolosa. Isso é um dolo. Nós estamos vendo policiais morrendo aí nas fronteiras. O Sindipol está estudando a possibilidade de processar o Estado por descumprimento de preceito fundamental, porque não abre concurso público para recompor os quadros, porque tem sucateado a estrutura da Polícia Civil e, pelo que eu estou vendo, também não abre concurso para os técnicos fazendários, para os gestores, para os auditores. Você me falou aqui desde 2007, isso já vai para quê? Quase 8 anos. A cada dia os servidores aposentam, a cada dia os servidores completam a sua jornada, alguns são demitidos, alguns pedem demissão, porque sem apoio desestimulam para trabalhar. Então a gente quer abrir uma ação jurídica, uma ação judicial, por descumprimento de preceito fundamental por parte do Estado, porque ele é causador direto da morte dos policiais, dos servidores, ele é causador direto da sonegação fiscal, porque ele incentiva isso, da elisão fiscal. E a gente está atento, as entidades sindicais estão atentas a esse estado de coisas e não vamos flexibilizar nisso. Estamos cobrando, estamos fazendo essa denúncia diante das autoridades e denunciando a sociedade mineira. O que o governo tem feito? Um desgoverno, na verdade. Não há choque de gestão, não há responsabilidade fiscal, não há sensibilidade com o servidor. Porque a administração pública é uma ficção jurídica, né, Marcos? Ela se manifesta através das ações dos seus operadores. E o que acontece aqui no Estado é isso. O Estado, de forma irresponsável, tem permitido que o serviço público seja sucateado. Por isso arrecada menos, por isso tem menos segurança, por isso tem menos saúde, por isso tem menos educação. Nós temos aí um novo governo eleito. E entendo que Sinfaz, Febrafisco e Sindipol teríamos que levar a esse governo eleito como sugestão o que ocorre, o que deve ser feito, está sendo feito nos outros estados, e o que não é feito, o que é desfeito aqui no nosso estado. Principalmente exemplos como esse do Rio de Janeiro e Ceará, onde há uma atuação proeminente e eficaz da Polícia Civil junto dos servidores públicos e dos servidores de governo, uma ação integrada de segurança e de tributação, com trazendo uma arrecadação com justiça fiscal e combatendo a concorrência desleal e inclusive, a sonegação e os crimes contra a ordem tributária, atuando contra o crime organizado, que se alicerça principalmente, atua principalmente a partir das fronteiras. Então, fica uma proposta de Sindipol, Sinfaz e Febrafisco,
irem até ao governo eleito e dar essa sugestão, certo? De uma reestruturação, tanto da Secretaria de Fazenda, da Administração Tributária e da Polícia Civil, numa atuação integrada dessas duas áreas. E, inclusive, queria que você falasse também, porque vocês têm uma experiência, é uma conquista de vocês, de uma luta muito dura, da lei orgânica. O Sinfaz e a Febrafisso têm um anteprojeto de lei orgânica da administração tributária que entregamos a todos os candidatos. E, junto desse pedido de reestruturação, gostaríamos de levar também o nosso anteprojeto de lei orgânica da administração tributária ao governador eleito. O Marcos, é de fundamental importância isso que você acabou de mencionar. É momento de um governo novo no estado de Minas Gerais. Nós ainda estamos disputando um segundo turno para presidente da República, mas até nesse aspecto do governo da União, da presidência da República, se nós tivermos uma ação sistêmica, orquestrada, bem organizada em Minas Gerais, nós conseguimos bons resultados no Brasil. E eu explico por quê. Nesses 17 mil quilômetros de fronteira, com 6 estados importantes sobre vários aspectos, econômico, demográfico, político, social, nós temos como cuidar, como equilibrar esse controle da ação fiscal, controle da elisão fiscal, controle da segurança pública para o resto do nosso país. É de fundamental importância que a gente tenha nesse comitê integrado, nessa ação integrada da Fazenda, da Segurança Pública e da Secretaria de Governo, as ações também da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Minas é o estado mais fracionado e também o estado mais permeado por rodovias, inclusive rodovias federais. É de fundamental importância que a gente faça esse debate com o governador eleito e também com a presidência da República. Por quê? São servidores que já têm uma expertise no seu ramo de atuação e pode contribuir muito com a formatação, com a formulação e aplicação dessas políticas públicas. O governo só tem 4 anos para agir e prestar bons resultados. Resultados prestados e compromissados na campanha. Essa proximidade, essa capacidade oitiva dos sindicatos, dos operadores, é que vai dar um tempo de resposta mais rápido. Então, concordo com a sua sugestão, vamos conversar sim com o governador eleito, com a sua equipe, né, de transição, e também que nós levemos essa sugestão até para fomentar o debate político no momento do segundo turno. Porque candidatos que falam que têm investido aqui no Estado, na segurança pública, na tributação, não é essa a realidade que a gente vê. E é preciso que o povo brasileiro saiba das experiências bem-sucedidas e das experiências desastrosas, tanto de um quanto de outro. Então, o momento do debate é esse. E aqui em Minas, a experiência que a gente teve não é boa, é a pior possível. Você sair do 3º lugar de arrecadação para o 6º, da noite para o dia, enquanto outros têm crescido. Olha o caso do Rio de Janeiro, não estou falando nem dos royalties, eu estou falando da arrecadação tributária. Chegou a 2 bilhões a mais, enquanto no caso de Minas, nós estamos aumentando a nossa dívida pública. Nós estamos aqui sucateando direitos dos trabalhadores, nós estamos aqui perdendo bons e melhores quadros do serviço público, porque se encontra desestimulado. Nós temos as nossas rodovias caindo aos pedaços. Por quê? Por quê? Porque não tem pesagem do sobrepeso de carga. Aqui a ação clandestina está totalmente deliberada. Então a gente precisa resgatar no nosso Estado a autoridade. Precisamos resgatar no nosso Estado o que você disse muito bem, uma tributação justa, equilibrada e pautada pelo sentido republicano. O que está acontecendo aqui é favorecendo a clandestinidade, favorecendo a sonegação e favorecendo segmentos que a gente vê que ajudou na campanha de candidatos passados. Então é muito sério isso que está acontecendo. Então a sua sugestão está acolhida, vamos sim levar a equipe de transição do governo eleito, né, o governador Pimentel, mas vamos levar também até o governo federal, porque eles precisam tomar postura nesse sentido. Nossas fronteiras estão como queijo suíço estragado, porque também não tem vigilância sanitária aqui nos postos fiscais. Olha, e é importante frisar que nos outros estados, como Rio de Janeiro, Ceará, o resultado é fantástico. No Rio de Janeiro, como você mesmo acabou de falar, a subção tributária
a arrecadação referente à só a subvenção tributária cresceu mais de 2 bilhões de reais. E no Ceará, a arrecadação total foi triplicada pela essa ação integrada do fisco com a segurança pública e com o investimento no servidor e nas tecnologia da informação eletrônica, informatização. Então, é fundamental a reestruturação da Secretaria de Fazenda, do Estado, a reconstrução do serviço público, porque está tudo destruído, desmantelado e desmoralizado. Os servidores em cada área, em cada secretaria, estão desmoralizados porque não têm condições de prestar o serviço público ao cidadão. E, Marcos, a gente pode, inclusive, ser bastante criativo. A gente pode fazer convênio, o governo pode fazer convênio com o governo federal, trazer para essa parceria a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros. É de fundamental importância que a gente tenha esse conglomerado, esse grupo integrado para fornecer ao fisco uma condição melhor de arrecadar, com mais justiça, com mais transparência e a população se sentir mais segura, ter bons resultados nesse sentido. Volto a dizer, a vigilância sanitária. Minas Gerais é um estado agrícola também, é um polo produtor muito importante, tanto na questão da pecuária, como na questão da agricultura. O agronegócio no nosso estado, ele é verdadeiro, ele tem a sua pujança. Você vai no Triângulo Mineiro, você vai no sul de Minas, né? É de fundamental importância a gente tenha também uma barreira sanitária em cada um desses postos fiscais. Nós não abrimos mão disso. Então o governo que está chegando tem que ter essa percepção sim, e o Programa Segurança e Cidadania está de parabéns em estar contribuindo com esse processo de valorização, de fortalecimento, mas sobretudo de proteção ao nosso povo mineiro. Agradecer muito aqui a sua participação, a colaboração, porque o nosso objetivo não é só defender os interesses dos servidores de carreiras típicas de Estado, como a que nós representamos, mas principalmente de trabalhar para a sociedade. Somos servidores públicos e é com muita tristeza que a gente observa esse quadro de desmantelamento, de sucateamento e é com uma tristeza profunda mesmo, mas com indignação. E é essa indignação que pode fazer com que a gente possa mudar, e que daqui para frente, com o novo governo, que possamos conversar e envolver todos, como você mesmo disse, para uma nova realidade do serviço público, a reconstrução do serviço público e a valorização e reconhecimento dos servidores. Nós é que agradecemos, Marcos, estamos aqui à sua disposição e o Programa Segurança e Cidadania tem esse papel. É uma ferramenta importante para levar a sociedade, para levar os servidores públicos, para levar a classe governante a necessidade de ouvir mais a base, de ouvir mais os trabalhadores e também as pessoas que são a verdadeira razão da nossa luta. A administração pública só existe para prestar serviço para o cidadão. E o cidadão, ele abre mão da sua prerrogativa de agir em seu próprio nome e deposita no Estado para que o Estado aja em seu nome. Então, a gente está aqui contribuindo. Eu agradeço o convite e estou sempre à sua disposição. Muito obrigado.